Pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, dam, dam. Acertei. É claro, se você já jogou Angry Birds na vida, você já deve ter percebido que esses porquinhos fazem uma trajetória curva no ar. Essa trajetória nós chamamos de parábola. E sim, é uma parábola, é uma equação polinomial de grau 2, se nós desconsiderarmos atrito com ar, tá? Vamos ver como que isso funciona no GeoGebra. Olha, estou com o meu passarinho aqui, estou com um porquinho que eu quero destruir aqui, e aí eu logo de cara enxergo que a função f de x igual a menos x quadrado mais 3x mais 9, se eu der um enter aqui, ó, vai lá, detona o porquinho, destrói o porquinho. Gente, é claro que eu não solucionei isso para jogar Angry Birds. É muito legal a equação de grau 2, é muito legal o Angry Birds, mas não precisa de pensar nisso para jogar Angry Birds. A questão é, eu preciso enxergar que por trás do Angry Birds tem uma equação de grau 2. Vou inclusive fazer o seguinte, ao invés de ser menos x quadrado, eu vou colocar aqui um mais x quadrado. Vamos jogar a pedra assim agora. Olha a pedra indo para o ar. Não, então já percebemos que a pedra cai com um sinal negativo aqui no termo que tem x quadrado. Ela cai para baixo. Quer saber como que funciona a equação de grau 2? Cola comigo. Uma equação polinomial do segundo grau, em que y depende de x, é da seguinte forma. Y está em função de x. Então, y é igual a um número que eu vou chamar de a, que multiplica x quadrado, mais um número que eu vou chamar de b, que multiplica x, mais c. Nós vamos entender então agora como que cada um desses coeficientes influenciam no gráfico da minha equação polinomial de segundo grau, na minha parábola, beleza? Vem cá então. Quando nós acertamos o porquinho lá no Angry Birds do GeoGebra, o termo que estava multiplicando o x quadrado era menos 3. E aqui também está menos 3. Eu vou variar esse termo a, mas ainda mantendo ele negativo. Eu posso variar tanto utilizando esse controle deslizante, quanto digitando um outro valor aqui. Pronto, menos 5, por exemplo. Repare que a todo momento o meu gráfico ainda tem uma característica. O gráfico muda se eu vario A, mas ele mantém uma característica. A curva continua voltada para baixo, continua côncava para baixo. Se o A fica positivo, a concavidade se inverte para cima, ou seja, agora o gráfico da minha função é um gráfico convexo. Que não é recôncavo e nem pode ser reconvexo. Se o A por acaso for zero, pronto, zero, eu perco a minha curva, eu perco a minha parábola e fico agora com uma reta. Então, o que o valor A, o valor que multiplica x quadrado diz para a gente é se a concavidade é voltada para cima, quando A é positivo, ou se é para baixo, quando A é negativo. Reparem duas coisas importantes. Quando a concavidade está voltada para baixo, existe uma altura máxima do meu gráfico, ou seja, existe um ponto máximo. Quando a concavidade está voltada para cima, o meu gráfico possui um valor mínimo, uma altura mínima, um ponto de mínimo. Isso é importante, porque em geral, a todo tempo, enquanto nós estamos lúcidos na vida, nós tentamos maximizar lucros e minimizar prejuízos, gastos, perdas, por aí vai. Sua meta? Qual que é a sua meta, cara? A minha meta é acumular $1 milhão. E a sua? A minha é torrar $1 milhão. São duas informações muito importantes. Pontos de máximos e pontos de mínimos. É uma característica importante do gráfico da minha função. Outra coisa importante para a gente é o seguinte. Eu vou variar agora o valor de C. E vou ficar de olho nesse pontinho azul que está aqui. Se eu vario o valor C, veja. Quando C é igual a 2, o gráfico da minha função corta o eixo Y na altura 2. Se o C for 1, repare, o gráfico da minha função corta o eixo Y, que é o eixo vertical, na altura 1. Se o C for, vou digitar aqui 5, repare, o gráfico da minha função corta o eixo Y na altura 5.
Então, o termo independente, o termo que não tem x, ele vai nos indicar em qual altura o gráfico vai interceptar a minha função. Vai interceptar o eixo y. E aí, além disso, tem outra coisa que eu quero observar aqui. Se eu variar o valor de b, repare, eu tenho uma movimentação do meu gráfico, mas a minha parábola continua presa, continua amarrada, entre aspas, no valor de c, onde intercepta y. Repare, a minha curva continua amarradinha no 5 ali, porque c agora vale 5. Se c valer 3, se eu mexer em b, repare, a minha parábola continua passando pelo 3. E aí tem outras duas coisas importantes. Na verdade, uma coisa importantíssima. De vez em quando, a minha parábola intercepta o eixo horizontal. Repare, aqui em 2 pontos. De vez em quando, não. Quando a minha curva, quando o gráfico da minha função interceptar o eixo x, que é o eixo horizontal, eu vou falar que nos pontos de interseção nós temos raízes. Então, aqui nesse momento, nós temos 2 raízes. Tenho 2 pontos de interseção. De vez em quando, nós não temos nenhuma raiz. Eu vou fazer B ser 0 aqui. Vou forçar a barra aqui. Eu quero apenas uma raiz. Olha, é possível, então, que nós tenhamos 2 raízes, apenas uma raiz e nenhuma raiz. E isso tem relação direta com o cálculo que nós chamamos de discriminante, que vulgarmente é chamado de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando delta for negativo, nós não vamos ter raiz. Quando delta for 0, nós vamos ter uma única raiz. Quando delta for positivo, nós temos 2 raízes reais distintas. Bem legal isso, né? Esse aplicativo do GeoGebra disponível no link na descrição e no comentário fixado. Vou deixar também o jogo do Angry Birds. Curta e daqui a alguns vídeos eu vou ensinar como fazer essa construção no GeoGebra. Um grande abraço e tchau, tchau!